Olá, amados irmãos e amigos do canal EBD+. Bem-vindos ao quadro Algo a Mais. Visto que nessa semana estudaremos a lição 1 da revista Adultos da CPAD, que tratará sobre o que é ética cristã, gostaríamos de fazer uma breve reflexão sobre este assunto usando o livro Ética Cristã do pastor Elinaldo Renovato de Lima, publicado pela CPAD. Dividiremos essa reflexão em duas partes. Primeiro, ética cristã e segundo, princípios da ética cristã. Segundo o autor, para o cristão, a ética pode ser entendida como um conjunto de regras de conduta, aceitas pelos cristãos, tendo fundamento a palavra de Deus. Para os que creem em Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas, o certo ou o errado devem ter como base a Bíblia Sagrada, considerada como regra de fé e prática, conforme bem a definiram Lutero e outros reformadores. A ética cristã pode valer-se de argumentos filosóficos, de modo complementar, mas prescinde deles nas definições do que é certo ou errado. Os padrões da ética humana mudam conforme as tendências dos valores morais da sociedade. De país para país, verifica-se que há o fenômeno chamado de nova moralidade, que envelhece em pouco tempo. Todas as abordagens éticas partem da necessidade de se responder a questões que envolvem o que é certo e o que é errado. Por exemplo, mentir é sempre errado? Há situações em que deixar de falar a verdade é justificável para o cristão? O aborto é certo se uma jovem crente for vítima de um estupro? O posicionamento do cristão nesse início de século não é fácil de ser tomado, face às abordagens e questões éticas contemporâneas. É que em termos de moral, de conduta, de costumes que formam as culturas dos povos, o que se vê é um verdadeiro terreno escorregadio e pantanoso, em que não se sabe onde o certo termina e começa o errado. Os limites da moral estão cada vez mais sendo elastecidos e abolidos. O que era certo há apenas 10 anos, hoje é visto como errado. O que era errado, agora é visto como certo. Diante disso, a sociedade sem Deus, materialista e hedonista, não tem referenciais seguros em que possa confiar. O profeta Isaías bem traduziu esse fenômeno há quase 1000 anos antes de Cristo, quando bradou: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Isso prova que a humanidade, não obstante o perpassar dos séculos, continua a mesma em termos de ética e moral, sob o domínio avassalador dos formadores de opinião, principalmente nos tempos pós-modernos, com a influência dos meios de comunicação, notadamente da TV e da internet, a rede mundial de computadores, que colocam dentro dos lares uma gama imensa de informações, as quais, na maioria dos casos, não permitem ao espectador uma filtragem daquilo que é certo ou errado. Admitindo que tudo isso seja verdade, como deve o cristão posicionar-se face às questões éticas e suas abordagens mais comuns? A resposta não pode ser tão simples, mas o cristão tem a vantagem de possuir um código de ética extraordinário que é a Bíblia Sagrada, por ele aceitar como inspirada e revelada por Deus através do Espírito Santo. Ele pode dizer com ousadia, como fez o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Pode confiar no que disse Jesus em relação à sua palavra: o céu e a terra passarão,
mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, versículo 35. Essa afirmação é fundamental, é alicerce inabalável para o crente em Jesus. Ele sabe que tudo pode passar neste mundo: os homens, as ideias, as coisas, a moral, os usos e costumes, mas as palavras de Jesus não passarão. Vamos falar agora sobre os princípios da ética cristã. O autor, ele usa o seguinte exemplo. Um jovem casado há poucos meses descobriu que sua esposa houvera adulterado com um amigo de trabalho. Ao sentir-se traído, ficou frustrado e procurou sua sogra para desabafar e dizer que iria buscar a separação. A mãe da jovem adúltera procurou consolar o genro dizendo que não precisava ficar tão perturbado, uma vez que nos dias atuais isso é uma coisa muito comum. Bastava perdoar e conviver. No caso, o rapaz procurou o caminho do divórcio. É um exemplo simples e claro de que o modo de ver as coisas muda de geração para geração, mesmo as questões de princípios considerados consistentes. A sogra do jovem era de uma geração bem mais madura, mas sua forma de pensar estava ligada ao que é comum nos dias atuais. O cristão nesse ambiente tem dificuldade para encontrar o seu lugar. O modo de pensar e de agir com base na ética cristã tem amplo respaldo na Bíblia Sagrada e dá lugar à definição de alguns princípios ou parâmetros éticos que são bem claros e objetivos. Estes são diferentes dos princípios da sociedade sem Deus, os quais são inconsistentes, variáveis, mutáveis e, acima de tudo, relativísticos. Até mesmo as leis, que deveriam servir de fundamento para a conduta do indivíduo, variam conforme o tempo, a época, os costumes, as inovações e tudo o que mudar no meio social. No Brasil, durante muito tempo o adultério era visto como comportamento criminoso, de traição ao cônjuge fiel. Em nossos dias já não é mais o caso, é visto pela sociedade e pelos legisladores e magistrados como um comportamento irregular, mas não criminoso. O chamado jogo do bicho é capitulado no Código Penal como contravenção, mas é tolerado na prática em todos os lugares do país. Em alguns países, o uso de drogas é considerado crime, até passível de pena de morte, como no meio islâmico. Em outros, é apenas uma contravenção e, dependendo da droga, não é mais crime. E o Estado até ajuda ao dependente químico. Assim é a ética não cristã. Varia conforme o tempo, o lugar e o que a maioria da sociedade entende quanto ao que é certo e o que é errado. Com o cristão, esse entendimento não tem acolhida, pois seu código de ética, que é a Bíblia Sagrada, aponta princípios firmes e permanentes, os quais podem e devem ser considerados e obedecidos em todos os tempos, em todas as culturas e em todos os lugares. Assim, meus amados irmãos, concluímos essa reflexão dizendo que a ética cristã tem o seu fundamento nas Sagradas Escrituras. Para os cristãos, a questão do que é certo ou errado não é aquilo que a sociedade diz, mas sim o que as Escrituras falam. É por esta razão que nas próximas lições iremos ver o que a Bíblia Sagrada fala sobre os seguintes assuntos: ideologia de gênero, direitos humanos, aborto, pena de morte, eutanásia, suicídio, doação de órgãos, sexualidade, planejamento familiar, vida financeira, vícios, jogos, política e redes sociais. Vamos juntos aprender na EBD a palavra de Deus. Uma ótima aula para todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.